Na última vez, expliquei que o propósito das Escrituras é que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo. A partir de agora, vamos aprofundar um pouco mais nas definições do Evangelho. Na verdade, não há nada mais importante que o Evangelho. Porém, também não há nada que tenha se tornado tão obscurecido nos dias de hoje. Por que digo que ele está obscurecido? Porque, embora vocês não vejam com os olhos, o diabo existe. Desde o início, ele sabia melhor do que nós o que é mais importante. E como sabia que os humanos não deveriam receber o Evangelho, ele tem tentado corrompê-lo desde o começo. Como mencionado na carta aos Coríntios, ele continua atacando para que a glória do Evangelho de Cristo não brilhe claramente. Em Gálatas 1, 6, 9, encontramos um texto que causa estranheza. Para usar uma expressão mais extrema, podemos dizer que o apóstolo Paulo quase amaldiçoou a igreja da Galácia nesse trecho. Ele começa no versículo 6 dizendo: como vocês se desviam tão rapidamente daquele que os chamou, seguindo outro evangelho? Paulo expressa surpresa com o fato de que eles estariam seguindo outro evangelho, embora ele já tivesse pregado o Evangelho de Cristo a eles. A igreja da Galácia recebeu a carta possivelmente entre 20 a 25 anos, após a crucificação de Jesus, um período relativamente curto. Paulo se pergunta: como é possível que tão rapidamente vocês se desviem do Evangelho que lhes foi pregado, buscando outro Evangelho? Alguns diziam que existiam outros evangelhos, mas Paulo deixa claro no versículo 7. Não há outro evangelho. Apenas algumas pessoas querem enganar vocês e perverter o evangelho de Cristo. Paulo enfatiza que não existem múltiplos evangelhos. No versículo 8, ele declara: mesmo que nós, ou um anjo do céu, pregasse um evangelho diferente do que já lhes pregamos, seja amaldiçoado. No versículo 9, ele repete: como já dissemos, se alguém pregar a vocês outro evangelho que não receberam, seja amaldiçoado. Assim, Paulo está amaldiçoando a igreja da Galácia por seguir outro evangelho. Por que isso é tão sério? Porque eles estavam de fato seguindo outro evangelho, diferente do que Paulo pregou. Paulo deixa claro: o evangelho que ele pregou é o único verdadeiro. Qualquer desvio desse evangelho resulta em maldição. Paulo jamais fez concessões quanto ao evangelho. Desde os primeiros anos da igreja, o diabo já tentava distorcer o evangelho, pouco tempo depois da crucificação de Jesus. E agora, após quase 2000 anos, essas tentativas de distorção e diminuição continuam e se expandem. Precisamos refletir. Estamos dentro do escopo do evangelho que Paulo pregou, ou, como a igreja da Galácia, estamos fora, pensando que conhecemos o evangelho, mas na verdade não estamos seguindo o verdadeiro evangelho? Observem que, como vemos em 1 Coríntios, muitos problemas surgiram na igreja de Corinto. Em 2 Coríntios 11:4, Paulo menciona: se alguém pregar a vocês outro Jesus que nós não pregamos, ou se vocês recebem outro Espírito que não receberam, ou outro Evangelho que vocês não receberam, vocês toleram muito bem. Ou seja, eles estavam aceitando facilmente outro Jesus, outro Espírito ou outro Evangelho. Isso mostra que, desde os tempos da igreja primitiva, o problema do outro evangelho já era sério, como aconteceu na igreja de Corinto e na igreja da Galácia. Devemos refletir se, por acaso, nós também estamos fora do escopo dessas igrejas, achando que conhecemos o evangelho, mas na verdade nos afastamos do que Paulo pregou. Ao analisarmos Gálatas 1, 6, 9, podemos começar a definir corretamente o evangelho pregado por Paulo. Em Romanos 16, 25, 27, vemos uma expressão sobre o Evangelho. Paulo diz que o Evangelho de Cristo, que ele prega, foi escondido desde os tempos eternos e agora foi revelado. Esse Evangelho foi revelado de acordo com o mandamento eterno de Deus, por meio das Escrituras dos profetas, para que todas as nações creiam e obedeçam. Ou seja, o Evangelho só podia ser conhecido através da revelação do mistério de Deus. Em Romanos 1:4, Paulo também fala sobre o Evangelho. Ele menciona que o Evangelho estava escondido, mas agora foi revelado através da revelação do mistério.
em especial no versículo 2. Ele afirma que o Evangelho foi prometido por Deus nas Escrituras dos profetas acerca de seu Filho. Em outras palavras, o Evangelho trata de Jesus, o Filho de Deus. Especificamente, Paulo começou a pregar o Evangelho imediatamente após seu arrependimento. Em Atos 9, Paulo se arrepende no caminho para Damasco. Nos versículos 20 e 22, vemos que ele começa a pregar imediatamente. No versículo 22, está escrito que Saulo, Paulo, se fortaleceu e testemunhou que Jesus é o Cristo. Desde o início, ele pregou sobre Cristo. Também em Atos 17, 9, encontramos referência similar. Entre Atos 9 e Atos 17, os autores do Novo Testamento reforçam a definição do Evangelho. Ao analisar esses textos, podemos confirmar corretamente o que é o Evangelho. Portanto, ao analisarmos os textos de Atos e das epístolas de Paulo, podemos perceber que o Evangelho tem definições claras e consistentes. Ele é o Evangelho de Cristo, tratando especificamente de Jesus, o Filho de Deus. Foi um mistério escondido desde os tempos eternos e só pôde ser plenamente conhecido quando Deus o revelou. Esse Evangelho foi prometido nas Escrituras pelos profetas, mostrando que não surgiu de ideias humanas, mas é o cumprimento das Escrituras. É um Evangelho único e inalterável, e qualquer distorção ou adição é rejeitada e considerada maldição, como Paulo enfatizou em Gálatas. Paulo, desde seu arrependimento no caminho para Damasco, começou a pregar imediatamente, testemunhando que Jesus é o Cristo. Entre Atos 9 e Atos 17, os autores do Novo Testamento reforçam essa definição do Evangelho. Isso nos mostra que o Evangelho não é uma mensagem vaga ou aberta a múltiplas interpretações, mas sim uma mensagem concreta sobre Jesus Cristo, revelada por Deus e preservada contra qualquer distorção. Portanto, é essencial que reflitamos seriamente sobre nossa própria fé. Precisamos nos perguntar se estamos seguindo o verdadeiro Evangelho pregado por Paulo, ou se, assim como aconteceu com as igrejas da Galácia e de Corinto, estamos aceitando alguma versão distorcida. O Evangelho nos conduz à salvação e à vida eterna, e é fundamental que nosso entendimento e fé permaneçam dentro do escopo do Evangelho original.